Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana, e nesses tempos de isolamento social em que estamos transmitindo de nossas casas, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, que tem como apresentador Everton Lacerda e como comentarista Luiz Augusto Kern, o LAC. Pois bem, o programa de hoje terá como tema candidaturas femininas e traremos para falar sobre isso a cientista política Denise Mantovani, que também é jornalista e que vai estar abordando o crescimento das candidaturas femininas no cenário político atual em nosso país. E como exemplo desse crescimento temos a vereadora mais votada que foi em Porto Alegre, que foi Karen Santos, também vai estar conosco no nosso Sindicato em Ação. Antes de começarmos as entrevistas, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. O seu apoio é muito importante para nós e é só um cliquezinho que tem que dar em curtir, né? Ou então, se você é novo no canal, se inscrever no YouTube para ficar sempre por dentro, sempre que postarmos vídeos novos. Muito obrigado, um excelente programa. Mas em meio a tantas notícias preocupantes, inclusive das eleições, tem algumas coisas que apontam para ser um pouquinho melhor, né? Nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, as eleições para vereadores, que trouxeram mulheres, trouxeram negros para dentro da Câmara de Vereadores, e também aí pelo Brasil afora os números tiveram algumas mudanças, né? E quem vai falar com isso e vai nos contar melhor esses números e trazer essas informações, então é a cientista política e jornalista, ou jornalista e cientista política, doutora Denise Mantovani, que já está aqui no programa. Bem-vinda, Denise, tudo bem? Boa tarde, Everton, boa tarde, LAC, boa tarde aos ouvintes que estão aí nos acompanhando no programa Em Pauta da RS Rádio. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite de vocês, de participar aqui nesse programa que é bastante importante e bastante plural. Eu estava comentando com vocês antes da riqueza, da diversidade das entrevistas que vocês fazem aqui, e eu fico feliz, assim, de alguma maneira, a gente poder fazer uma reflexão aqui, que eu acho que essas eleições municipais, elas podem nos oferecer alguns números e alguns dados que sugerem, talvez, que a gente possa estar avançando para um outro caminho, né, ou pelo menos para uma perspectiva mais crítica do que a gente tem vivido nos últimos anos, sobretudo, e aí eu faço o gancho com o que vocês já estão falando aqui, da nossa experiência em relação a enfrentar a pandemia no Brasil, né, no contexto político e social que a gente também está enfrentando. E nesse ano a gente teve as eleições. E eu gostaria, Everton e LAC, de começar chamando a atenção de vocês por isso que você comentou, Everton, que eu acho que essas eleições elas nos trouxeram uma novidade muito importante, que é uma ocupação, ainda que não equitativa, mas avançando nessa direção, de candidaturas negras e em passos um pouquinho ainda menores, mas também das candidaturas de mulheres, ou candidaturas femininas, ou de candidaturas de gênero, né? O que eu quero chamar atenção para isso? Por exemplo, nós tivemos no Brasil, esse ano, uma ocupação nas eleições municipais de mais ou menos 45% hoje de candidaturas de vereadores ou vereadoras negras, né, 45%. Então, isso rompe, ou pelo menos assim, indica um caminho que eu acho que é fundamental para uma sociedade que quer ser democrática, que a gente tenha mais diversidade no espaço político, na esfera do legislativo, assim como no executivo. Por quê? Porque é esse ambiente que toma decisões, que define leis, que decide sobre a vida de uma maioria, que a gente vem discutindo isso no campo da ciência política, sobretudo no campo que estuda desigualdades de gênero, raça e classe, que a gente não pode ser governada por uma constituição hegemônica de homens brancos, heteronormativos, que vão definir leis, e definem historicamente,
restringindo direitos, muitas vezes, de outros grupos sociais. Então, esse ano, me parece que a eleição municipal, ela traz essa novidade, né? Quando a gente tem um avanço das candidaturas negras, nós temos em Porto Alegre, e você falou nisso, eu acho que a gente deve sempre referir isso como uma das boas notícias no Brasil. Porto Alegre tornou-se a primeira bancada de vereadores em que temos uma bancada de maioria negra, né, de mulheres negras. Então, 31% da bancada de mulheres na Câmara de Vereadores, nós somos, pelo menos até aqui nos levantamentos que eu tenho acompanhado, a gente continua sendo a bancada com maioria feminina, né? E uma bancada que tem também um número importante de candidaturas negras eleitas, né? São 5 candidatas, ou 5 vereadores eleitos, 4 são mulheres negras, o que eu acho que é muito importante e, sobretudo, um sinal, uma resposta, me parece também, e aí já estou entrando um pouco no terreno da análise, que é uma resposta aos últimos anos de recrudescimento, né, sobretudo desde 16, 17, 18, de recrudescimento das políticas de exclusão, né? A gente tem visto cada dia mais o número de desempregados, o número de pessoas que não têm acesso a direitos básicos, e elas geralmente são mulheres negras, né, que estão na base da pirâmide dessa desigualdade. Então, eu acho que o resultado eleitoral esse ano, ele traz, no campo da racialidade, uma boa novidade. 45% hoje das bancadas de vereadores no país são compostas de negros e negras, e 53 brancos. No caso de gênero, de mulheres, a gente ainda está num processo de luta, de avanço, né? Nós estamos com 12% hoje de prefeitas eleitas no país, em torno do primeiro turno. Então, isso ainda significa que a gente tem 88% de prefeitos homens, né, eleitos, mas é um avanço em relação à eleição de 2018. E ainda temos 2 capitais no Brasil, 5 mulheres, na verdade, disputando capitais no Brasil. A Marília Reis em Recife, Daniele Garcia em Aracaju, a Manuela Dávila aqui em Porto Alegre, Cristiane Lopes em Porto Velho, Socorro Neri em Rio Branco. Então, assim, eu diria que, e as mulheres, só para completar, são 18% nas câmaras municipais no Brasil, que também é um avanço de 1,3 em relação à última legislatura, mas eu sempre tendo a considerar que, mesmo que passos curtos, a gente não pode desanimar e tem que avançar nessa representação mais plural do que é a sociedade brasileira. Sim. Denise, antes de te encaminhar para uma próxima pergunta, eu queria só dar boa tarde, aqui, agradecer a presença e a participação das mulheres que estão nos acompanhando aqui nesta pauta, né, através do Facebook, do YouTube. Uma boa tarde para a Irismar Tavares da Silva, Irismar, que já esteve conosco aqui no programa também. A Senira Rodrigues da Silva, Fabiane Silva, que também está nos acompanhando aí, tanto pelo Facebook e pelo YouTube, e também a todas que estão nos acompanhando e não comentaram aqui, mas a gente sabe que acompanha também pelo aplicativo da rádio, pelo site, ou até pelas redes sociais, mas não comentam aqui também. Uma boa tarde a todos e a todos os homens, também não só as mulheres, né, que estão nos acompanhando. Comecei pelas mulheres porque comentaram aqui através das redes sociais. O que eu queria te encaminhar, Denise, era ainda aqui em Porto Alegre, existe uma... no campo da análise, tá? Citasse os vereadores negros, a gente tem 5 vereadores negros, né, 4 mulheres e 1 homem, são de partidos de esquerda, PT, PCdoB e PSOL. Temos mulheres eleitas aí nos partidos de direita também, mas aí são mulheres brancas. Existe uma certa diferença, e o que explica essa questão dos partidos de esquerda, nesse primeiro momento, terem colocado negros? Bom, eu acho, Everton, que tem sim uma questão que ela é bem relevante, que você está chamando atenção, porque assim, o que a gente costuma definir como esquerda e direita, né? Geralmente, hoje, sobretudo, me parece que a gente vive num debate
muito desqualificado e que ele é intencional quando a gente olha para o que é esquerda e direita. Eu costumo, e vou fazer essa consideração para trabalhar com a reflexão que você está me propondo, o campo da esquerda, ele é geralmente, e na filosofia política é assim que a gente trabalha, ele vem de uma tradição de lutas sociais por inclusão, que disputa e que discute nas relações de poder o espaço e o direito a esta pluralidade de demandas e de representação da diversidade que a sociedade democrática deve ter. Por que eu enfatizo democrática? Porque a democracia, ela não é uma sociedade desprovida de conflitos. Ao contrário, quando a gente vive uma sociedade em que há negacionismo, em que não se reconhecem as desigualdades, a tendência é que essa sociedade seja cada vez mais autoritária e violenta contra aqueles que não se enquadram no modelo hegemônico, que muitas vezes, e em geral, é minoria. E eu acho que o resultado das eleições desse ano, sobretudo as eleições de mulheres e homens negros no campo da esquerda, elas refletem esse tensionamento que os partidos, porque são as organizações por onde essas demandas se apresentam no sistema democrático que chega até as eleições, é pelos partidos de esquerda que essas demandas e essas agendas por mais inclusão, por reconhecimento de que o país é um país racista e que ele precisa enfrentar essas desigualdades estruturais que estão na justiça, que estão nas leis, que estão na forma de se decidir a política pública, para que a gente consiga mudar o modelo desigual que vem sendo imposto, né? Então, eu acho que nesse momento há realmente um ambiente que o campo da esquerda, e aí eu falo da diversidade de partidos e não falo de maneira homogênea, porque essas tensões, elas acontecem de maneira diferenciada dentro dos partidos de esquerda, mas eu acho que eles estão sendo, sim, o espaço onde essas representações e essas lideranças políticas estão ocupando para socialmente apresentar uma demanda que está fazendo eco, que está realmente se identificando e sendo identificada com a maioria da população. Eu acho que a gente vive hoje um paradoxo que é uma reação progressista a um tipo de modelo reacionário, conservador e, de alguma maneira, restritivo dos direitos das pessoas e negacionista. Então, por exemplo, nós aqui vivemos em Porto Alegre, eu estou falando de Porto Alegre, nós vivemos um episódio estarrecedor de sexta-feira, de quinta-feira, do assassinato de um rapaz negro dentro de um estacionamento do Carrefour, e nós não tivemos, do ponto de vista do poder público, nenhuma medida mais séria, mais atuante, e não é a primeira vez que acontece de grandes corporações internacionais, não estou falando de um mercado qualquer, estou falando de corporações internacionais que atuam no Brasil, praticam atos racistas, e nós não temos um poder público hoje que reconheça, que trabalhe em torno desse tema. Então, eu acho que as eleições municipais, embora elas tenham um foco nas demandas locais, elas também carregam esse tipo de pressão e de questionamento. Nós não temos, o Brasil não tem como suportar, por muito mais tempo, uma sociedade com essa profundidade da desigualdade que vem crescendo nesses últimos anos, que só vem piorando. Então, eu tenho a impressão de que é por aí que se reflete essas candidaturas negras vindo pelo campo da esquerda, que é o ambiente onde essas demandas estão institucionalmente ocupando um espaço. Perfeito. Denise, as cotas de gênero surgiram já há algumas décadas, né? Principalmente, acho que no governo Lula, nas universidades, nas escolas públicas, né, em vários setores da sociedade, e, enfim, chegaram às eleições também, né, onde os partidos têm que ter uma cota feminina para preencher, né, e isso é uma novidade nas eleições. Essa é uma saída para esse estado de coisas? Tu acredita que isso possa funcionar? Porque muitos partidos se aproveitam disso para colocar mulheres e mulheres laranjas, né? Eu li uma matéria que mais de 6 mil mulheres nem sabiam que eram candidatas, né? E estavam
estavam lançadas como vereadoras, tiveram 1 ou 0 ponto na eleição. É o caso do PSL, né, um partido aí do ex-partido do presidente Bolsonaro, e muitas mulheres surgiram ali dizendo que o partido usou dessa estratégia de botar os nomes dela, mas nem dinheiro recebiam, né, isso aí foi público. Uhum. Eu acho que essa é uma questão bem relevante, tá? Primeiro, assim, eu sou absolutamente favorável ao sistema de cotas, tá? Porque ele efetivamente atua enquanto uma política que procura equiparar uma relação de desigualdade estrutural, que seja ela marcada pelo gênero, pela raça ou pela sexualidade, que eu também gostaria de incorporar na nossa reflexão, que também tivemos eleitas vereadoras trans, vereadoras lésbicas, vereadoras que fazem desta luta do direito à sexualidade diversa também uma forma de enfrentamento político, e elas também foram eleitas. Então, eu sou favorável a essa política de cotas no ensino, no sistema político, para gênero, para a questão da racialidade e sexualidades. Por quê? Porque as cotas, elas são um tipo de política pública que reconhecem uma desigualdade estrutural e procura diminuir essa desigualdade criando um mecanismo de compensação. Né? Então, eu concordo com elas, acho que nós tivemos, por exemplo, eu por algum período durante o meu pós-doutorado, eu dei aula na área de ciência política para turmas em que já tinha o sistema de cota permitindo que a diversidade da sala de aula. As turmas em que eu tinha maior pluralidade e diversidade de jovens alunas, sejam elas meninas lésbicas, trans, meninos, gays, brancas, negras, negros, indígenas, a riqueza da sala de aula, a riqueza da produção acadêmica e intelectual era visível por essa diversidade. E a mesma coisa no sistema legislativo. Então, o que eu vejo que acontece hoje é que as cotas, elas têm uma dificuldade de avançar no piso, porque as cotas não definem o teto, elas definem o piso, 30%, no caso de gênero, porque nós temos uma intervenção extremamente machista, estruturada dentro dos partidos políticos, que são hegemonicamente comandados por homens, que constituem, que organizam, que articulam determinadas... como é que eu vou usar uma palavra mais suave, mas nem tanto, mas malandragens ou subterfúgios para fazer com que a cota não tenha efeito. Então, acontecem esses absurdos e essas ilegalidades que o Everton estava retratando, de partidos que manipulam, usam mulheres, que muitas vezes nem sabem que são candidatas, não usam o recurso que a legislação prevê, além da cota de 30% no financiamento de campanha, os partidos deveriam aplicar, dentro do recurso do fundo partidário, 5% para a formação das mulheres para atuar ou para exercer mandatos políticos. E muitos partidos não fazem isso, ludibriam a legislação. Então, o grande problema que eu vejo hoje é que é importante o sistema de cotas, é importante que a gente crie mecanismos normativos para garantir que essa desigualdade estrutural ela seja enfrentada, mas a gente tem que olhar para os sujeitos que têm poder nas instituições partidárias, nos sistemas de justiça, porque esses sujeitos, em geral, são masculinos. Trago um exemplo da eleição desse ano. 80% de toda a verba que foi destinada pelo TSE para a eleição permaneceu nas mãos de homens brancos dentro dos partidos. Por quê? Porque daí a gente tem que olhar para um outro mecanismo que são as estruturas partidárias, que elas também são machistas. Por quê? Porque elas são formadas por indivíduos, sujeitos políticos masculinos, acostumados a ter um privilégio de poder, e isso incomoda. Quando você tem que abrir espaço, 30% para as mulheres, 30% para as candidaturas negras, quem está no poder evita que esse privilégio de poder seja retirado. Então, acaba criando mecanismos, e eu acho que isso, muitas vezes, no caso citado que a gente viu aqui do PSL, são mecanismos ilegais de manipulação da lei, mas muitas vezes também a gente tem que enfrentar a realidade de os partidos, dentro da legalidade, criarem subterfúgios como critérios
para destinar os recursos, que você vai ver que aquela candidatura de uma mulher negra que nunca teve acesso aos espaços de poder internos do partido continuará excluída, porque ela não tem orientação, ela não sabe como organizar uma campanha, ela não tem estrutura, ela não tem nem o recurso, nem consegue saber quanto é que, de fato, ela poderia receber a partir da lei que nasce corretamente, mas quando chega na ponta, muitas vezes, chega já com essa dificuldade. Então, eu diria assim que a gente tem que enfrentar a nossa cultura, que é uma cultura racista e machista. E essa estrutura cultural, portanto, está num plano simbólico que muitas vezes a gente não vê, ela atua permanentemente nas restrições e nos constrangimentos a que, que o sistema de cota, por exemplo, consiga chegar na sua meta de piso de 30%, porque o ideal é a gente ter paridade. Eu sou defensora de uma política que chegue a paridade entre homens e mulheres na legislação, na representação política, contando, inclusive, com um sistema, um mecanismo de paridade, eu perdi a palavra, mas você tem uma candidata mulher, por exemplo, e a seguinte é homem, a próxima mulher, a seguinte é homem, como a gente tem no sistema argentino, né? Intercalando, assim, né? Isso, intercalando, porque aí você tem condições, de fato, de incorporar um pouco melhor a representação. Hoje, o que a gente vive é uma tentativa de enfrentar essa desigualdade e o outro lado evitando e criando mecanismos de pressão para evitar que essas desigualdades sejam enfrentadas, porque isso significa perda de privilégio. Uhum. Na verdade, eu acho que, pelo que eu entendo isso que você está falando, Denise, é o pessoal que quer manter, né, o status quo, manter Exatamente. Está colocado que beneficia algumas parcelas da sociedade, né? Então, obviamente, não querem a mudança. Claro que algumas pessoas têm essa visão social, né, e aceitam a progressão, né, da sociedade. Eu estava olhando aqui, enquanto você estava falando aí, a vereadora mais eleita de São Paulo, também é do PSOL, é a Érica Hilton, que é uma transexual. Quando tu falavas, eu me lembrei dela, né? E ela teve 50.508 votos, um número bastante grande mesmo para São Paulo. Aqui, a Karen, né, que vai estar conosco na quinta-feira, depois de amanhã, teve mais de 15 mil votos. Mas aí tem uma coisa que eu acho engraçado. Eu não entendo, não sei se tu tem resposta para isso, Denise. Somando todos os votos que o PSOL teve, dos vereadores do PSOL, são mais votos do que teve a Fernanda, que foi candidata a prefeita. Por que será que as mesmas pessoas que votaram nos candidatos a vereadores do PSOL não votaram na Fernanda? Pois eu acho que tem variadas formas de você olhar. Eu vou te oferecer assim uma reflexão que eu me fiz quando esse resultado apareceu, e eu acho que tem uma relação também com a característica da eleição municipal, de Câmara e Prefeitura, né? Que tem uma espécie de cálculo, né, em que as pessoas elas estão olhando para as candidaturas e muitas vezes elas estão vendo, no caso do vereador, eu estou próxima daquela candidatura, ela representa meus interesses mais imediatos, às vezes é uma candidatura que está ligada a um movimento social do qual eu faço parte, ou do sindicato, ou da comunidade, ou de alguma trajetória com a qual eu tenho uma relação mais próxima, né? Ou essas ideias, elas estão são melhor expressas por candidaturas a vereadora do que eu, eventualmente, olhar para a candidatura a prefeito, que a tua pergunta, ela me lembra muito uma característica que nós, por muitos anos, trabalhávamos, assim, que as pessoas votam no partido, e, portanto, elas vão votar nos candidatos de um partido e vão votar no partido que vai para a prefeitura. Mas no município, muitas vezes, não é assim que acontece. As pessoas, elas votam nas ideias que aqueles partidos representam, e elas, muitas vezes, estão representadas na vereadora ou no vereador, mas elas votam nos prefeitos ou nas prefeitas que têm alguma relação com os serviços públicos que elas entendem que aquela cidade, que aquela prefeita ou prefeito deverá atender,
Então, nesse sentido, eu te diria que talvez o debate proposto pela Fernanda na sua candidatura estava mais próximo do que as representações legislativas acabaram repercutindo na Câmara com o número da bancada do PSOL, que foi para 5 vereadores, do que efetivamente na representação da Fernanda como prefeita. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, de qualquer maneira, o que você está chamando a atenção para mim é importante, porque ela está apontando para um tipo de necessidade e de demanda que a capital, ou os porto-alegrenses, ou os eleitores demonstram estar atentos. Porque a Carol, ela receber o maior número de votos indica que há um número grande de pessoas na cidade que concorda com as ideias e com as proposições que ela vem fazendo. A Karen, desculpa. A Karen, só uma questão, Denise, para não passar, são 4 vereadores do PSOL, né? 5 é o número de negros. Isso, é verdade. São 4. Tem razão, desculpa, é verdade. 4 do PSOL e 1 do PT. Nós vamos conversar hoje com a Karen Santos, que foi eleita a vereadora com maior número de votos aqui em Porto Alegre. Bem-vinda, Karen, tudo bem? Tudo, obrigada, Everton, Lac, ouvintes, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês também. Que bacana. Olha, cara, em primeiro lugar, te dar os parabéns aí pelo número, né, recorde nas eleições aí, parabéns, né, mulher negra, que muito no foco aí dessas questões hoje em dia. Bom, mas inicialmente, depois de te dar os parabéns, eu queria começar te perguntando, a primeira pergunta seria nesse sentido. A que tu atribuis esse recorde, esse número tão grande de votos? Então, isso é uma questão, assim, que boa parte das mídias estão questionando, né, porque realmente foi um fenômeno, e nós fazemos parte de um coletivo, eu, Karen Santos, faço parte, né, de uma coletividade, estou com a tarefa de ser a figura pública da organização, e foi muito trabalho, né, muito trabalho de base, muito compromisso com as greves, com as lutas do nosso povo. No momento da pandemia, né, em que as pessoas estavam passando fome, nós organizamos uma campanha de solidariedade, de arrecadação de alimentos, organizamos as lideranças da comunidade, da qual a gente tinha influência, para ir fazer uma pressão na Fundação de Assistência Social, né, a FASC. Então, a gente tem um compromisso com o trabalho político cotidiano, de estar ao lado do nosso povo aí tão sofrido nesses momentos decisivos. Assim, ontem mesmo a gente estava acompanhando a luta das trabalhadoras da Multiclean, compromisso esse desde que eu assumi o mandato lá em 2018. Então, eu acredito que foi um retorno desse trabalho, não só meu, mas de toda uma coletividade que está na Restinga, no Rincão, na Lomba do Pinheiro, no Rubem Berta, na Cruzeiro. As pessoas nos viram o ano inteiro panfletando na rua, né, levando ideias, levando debate político para as pessoas, contrapondo, né, a hegemonia, né, das ideias que são apresentadas pela grande mídia, trazendo um ponto de vista à esquerda, né, dos problemas que estão colocados para nós de desemprego, subemprego, violência, falta de vaga em creche, né. Então eu acho que foi esse trabalho cotidiano que permitiu aí esse fenômeno, esse retorno tão positivo que nem nós esperávamos, vou te ser bem sincera. Para quem não sabe, né, a Karen, ela já estava atuando na Câmara de Vereadores, mas é a primeira vez que ela é eleita, né? Antes ela era suplente e assumiu no lugar da Fernanda Melchiona, quando a Fernanda foi para o Legislativo, né? Legislativo Federal. Lac. Karen, tu iniciou falando na candidatura coletiva, né, do grupo que te acompanha, né? Esse é um fenômeno novo nas eleições brasileiras. Já não é tão novo, já aconteceu em outras eleições, mas agora ele começa a tomar corpo, que são as candidaturas coletivas, né, onde uma pessoa representa um grupo. Queria que tu explicasse para nós o que é isso, como é que isso funciona. Olha, gente, eu acho que toda candidatura coletiva, tu não elege um político sem ter o compromisso de, no mínimo, 10, 20 pessoas que vão fazer a campanha, o layout, o roteiro dos vídeos. Então, acho que toda candidatura é coletiva, né? Não tem como a gente eleger ninguém sem um trabalho de base, sem trabalho em comunidade, sem um mínimo de influência na cidade, assim. O que a gente entende por coletividade é um compromisso com um programa, que é para além das eleições. Então, tu não cria um coletivo para disputar as eleições. Tu cria um coletivo para desenvolver um compromisso político nas pessoas de fazer parte da política, né? Não só um objeto da política eleitoral, tal qual a gente foi educado historicamente
né? O povo só é convidado a fazer parte da política na época das eleições, depois os políticos somem. Né? Como a gente acredita que é esse caminho que está levando o nosso país para o buraco, desde a apatia política das pessoas em relação às eleições. Aqui Porto Alegre foi uma das capitais com maior índice de votos brancos e de votos nulos, né? As pessoas não acreditam mais na política enquanto um instrumento, uma ferramenta de mudança de qualquer coisa. Né? E eu acho que o coletivo é uma organização política, é como um partido político, né? Para as pessoas conseguirem elaborar o material, discutir, fazer os balanços, né, e tá com essa disposição de não só fazer discussão, mas ir para a rua, testar isso que a gente debate, os fundamentos, os problemas que a gente identifica, não é só identificar os problemas, né, aquele checklist tradicional dos políticos, né, mas é conseguir fundamentar o que isso tem a ver com a sociedade brasileira, de capitalismo dependente, periférico, o que isso tem a ver com o Estado brasileiro, a configuração histórica do nosso Estado, o que isso tem a ver com quase 4 séculos de escravização, né, qual é a formação social, política, filosófica do povo brasileiro, como é que a gente consegue contribuir com essa formação crítica, e se conseguirmos se eleger, melhor, né? Com mandato é melhor, a gente tem mais estrutura, mais envergadura, mais recursos financeiros para fazer a política acontecer. Sim, esse parece ser uma linha de novidade na campanha política nacional, né? Porque sempre pesa e sempre pesou o individualismo. Os partidos vão buscar o Luciano Huck, vão buscar os nomes tradicionais. Grandes figuras públicas, né? Figuras públicas de rádio, televisão, Lazier, Zambiase, né? E esse parece ser um rumo novo na política nacional, né? Isso dá mais trabalho, né? Porque alimentar uma organização política é nuclear, é chamar plenária, fazer multirões, é ter política financeira para a gente ter autonomia, é acompanhar pessoas, né? Pessoas é problema o tempo inteiro. Tem as questões pessoais, tem as questões do trabalho, é disputar o tempo das pessoas, né? Para que elas consigam dedicar um tempo da sua vida para a construção de um projeto comunitário, um projeto que debata a cidade, é reeducar o nosso povo, as lideranças comunitárias que foram educadas na perspectiva de pensar o seu bairro exclusivamente, às vezes até mesmo a sua rua, né? Como é que a gente dá totalidade, discute educação, transporte, saúde dentro desse marco, né? Mais geral, mais global, né? Então é um compromisso, é mais trabalhoso, né? Mas a gente vem, nosso coletivo cresceu muito, né? De 2016, a primeira vez que a gente faz a opção de disputar a Câmara, até essa legislatura. Não é só a questão do voto quantitativo, né? Mas é crescer em qualidade de debate, em formação de militantes. Militância, eu acho que é um elemento que a gente tem que compreender. A militância foi muito criminalizada nos últimos anos, né, como o que não trabalha, o que ganha para ser o CC político. Militância para nós é outro, né, é uma outra perspectiva de compromisso com a política. Não é só o cargo, ou conselheiro tutelar, ou um CC dentro de um gabinete. A militância é aquele sujeito comum que é responsável por alimentar politicamente toda uma comunidade, um local de trabalho, de serviço, sabe? É colocar esses elementos. E eu sou uma parlamentar militante. Antes de ser parlamentar, eu sou uma militante. Assim, isso vai balizando todo as tuas prioridades dentro do parlamento. Uhum. Karen, então tu que já participasse aí do cenário interno, ali já conhece um pouco a Câmara de Vereadores, o que tu enxerga como as maiores barreiras, né, para os teus projetos, e que projetos são esses teus agora para o próximo mandato? Então, gente, o primeiro desafio que a gente vai ter, passando agora o segundo turno, é discutir o orçamento do ano que vem. Né? A Lei Orçamentária Anual, que ainda não foi enviada para o Executivo, já foi enviada pelo Executivo para a Câmara, só que ela retornou porque não respeitava os 25 constitucionais, né? Os 25% tem que ser destinados à educação pública. Né? Então, o Executivo vai nos reenviar esse orçamento do ano que vem, e é ali que a gente vai fazer o grande debate de cidade que queremos. Expansão da rede de acolhimento às mulheres vítimas de violência, expansão da rede da educação infantil, quais são as grandes obras. É ali que a gente aloca as prioridades, né? Boa parte da discussão que culminou no impeachment no processo de impeachment do Marquesan, né, do recurso exorbitante para publicidade, é uma marca dessa gestão. Desde o ano passado, pelo menos quando eu assumi, um valor de 34 milhões previsto para publicidade. Esse ano foi 37 milhões, e é recurso que depois nos falta, né? Nos falta para garantir uma política de alimentação, nos falta para garantir um auxílio emergencial no marco do município. Então, o nosso povo tem que discutir a LOA. Nosso povo foi muito educado a discutir um pequeno percentual do orçamento via um orçamento participativo.
A gente quer contribuir com a discussão da LOA e levando para os locais que a gente entrou na campanha do Povo que Batalha, qual é a proposta do Executivo e como é que a gente consegue constituir emendas, processo de mobilização, né, para a gente levar o povo para a Câmara dos Vereadores, para acompanhar também esse processo. Isso eu acho que é fundamental. O ano de 2018, quando, né, a primeira LOA que eu participei enquanto parlamentar, a casa estava vazia, foi duas sessões em 2 semanas, super aligerada, justamente para as pessoas não se apropriarem dessa discussão. Então, a gente tem esse compromisso de debater o orçamento da cidade, fiscalizar os contratos, né, a gente já vem acompanhando o trabalho, a luta das trabalhadoras terceirizadas da limpeza e da higienização das escolas. Não é uma questão específica da Multiclean, a empresa que veio antes, a empresa ContraRio, também violou vários direitos trabalhistas, assediou moralmente essas trabalhadoras, que são trabalhadoras de comunidades, inclusive, que nós atuamos. Então, tem maior compromisso, tentar constituir um termo de acordo de conduta, um fundo municipal da terceirização, para que quando essas empresas declarem falência ou comecem a violar os direitos trabalhistas, a prefeitura simplesmente não lave a mão, como a gente está vendo a SMED, né, a Secretaria Municipal de Educação, fazer. Fiscalizar os contratos das empresas de ônibus da cidade, que devem 60 milhões para os cofres públicos, né, de uma tarifa, de uma taxa que foi cobrada do usuário e nunca foi repassada para os cofres públicos. Então, fazer essa discussão também da importância da gente caminhar no sentido da municipalização do transporte, as iniciativas que a gente teve de um edital de licitação não deu certo, as empresas não cumpriram as metas ali previstas, novamente a gente está na mão de empresários que não têm compromisso com a vida. Então, fiscalização dos contratos é uma tarefa de todos e todas, e do parlamentar principalmente, às vezes é muito mais importante do que cair naquele produtivismo de criar leis, né? Porto Alegre tem muitas leis que não são cumpridas, inclusive porque não são fiscalizadas. Então, fiscalização acho que vai ser uma marca do nosso mandato, e o ano que vem é ano de plano diretor, né? Uma discussão aí de para onde a cidade se desenvolve, para quem ela se desenvolve. É uma discussão também que a gente quer organizar desde baixo, dentro das nossas comunidades, que trata da regularização fundiária. Mais de 300 mil pessoas em Porto Alegre não têm CEP, vivem em áreas irregulares, ou seja, não tem saneamento à água, não tem direito a saneamento, à água, à luz, né? Então, essas discussões dos direitos mais básicos que a gente vai ter que enfrentar também no plano diretor. Então, esses são os grandes carros-chefes, assim, do mandato, para além da discussão da cultura, do combate ao racismo, do combate à violência contra as mulheres, né? Isso perpassam essas grandes discussões, assim, que a gente vai ter que enfrentar. Sim, Karen, esse aspecto que tu destacas da fiscalização, que parece óbvio, porque o vereador é ele que fiscaliza a atuação, né, do executivo, mas é uma obviedade esquecida pela grande maioria dos nossos vereadores, né? Eu te parabenizo por essa posição, por essa visão, e queria que tu conversasse um pouco conosco sobre isso. Explica um pouquinho essa visão de fiscalizar, né? É percorrer a cidade, é fiscalização em cima do orçamento? Qual é a tua visão? Fiscalização em cima do orçamento, e aí em parceria junto com o Ministério Público e de Contas, né? A gente já encaminhou algumas representações denunciando a máfia do transporte público, por exemplo. A gente segue, não só fazemos a representação, mas seguimos acompanhando as audiências e exigindo mais participação popular, porque é isso, assim, em última instância, as pessoas que estão sendo lesadas nos seus direitos, né, pelo mau serviço das instituições públicas, das empresas que são terceirizadas no município, essas pessoas que nos ajudam a compor esses elementos depois que a gente encaminha nas representações. É fundamental que as pessoas sigam, né, sendo ouvidas, tendo a sua opinião considerada, para debater também os rumos dessas representações que a gente apresenta, assim, sabe? Então, tanto na fundação, na assistência social, a gente percebeu problemas, né, em relação à política destinada à alimentação na época do Covid-19, né, ali o plano de alimentação nacional, escolar, o recurso das merendas que não foi destinado, isso é uma representação que a gente vai ter que encaminhar. Isso tem impacto direto na vida das mulheres, das líderes comunitárias que não estão tendo acesso às cestas básicas. O transporte público, como a gente já colocou, as empresas que prestam serviço de higienização, limpeza, segurança, né, que muitas vezes também estão com seus sindicatos não cumprindo o seu papel de representar a categoria coletivamente. Ontem mesmo a gente foi lá no sindicato, buscamos o advogado do sindicato para ir lá conversar com o responsável dos contratos da SMED. É permitir que essas pontes aconteçam, porque não basta somente o servidor fazer o seu trabalho, enviar um e-mail notificando a empresa que não está respeitando os direitos das terceirizadas, sabe? É com pressão,
com luta, pedindo para que o povo nos ajude a fiscalizar, ou seja, tá lá no Vila Nova, no hospital, tá mais de 3 horas sem ser atendido, grava um vídeo, tira foto, manda relato. Para nós é fundamental, porque a gente chega às vezes na Câmara de Vereadores, os vereadores querem dizer que não é bem assim, aí trazem os dados, né, mostrando como o atendimento está sendo de excelência. A gente quer qualificar esses dados. Para nós, as nossas vidas não são números, né? Que tipo de atendimento está sendo feito, que tipo de tratamento está sendo dado às pessoas, os trabalhadores estão recebendo os EPIs, não estão recebendo, quais são as condições de trabalho, né? Eu acho que é um pouco essa tarefa, e não só eu, né, enquanto vereadora, assim, a gente pede muito para que a população use as redes sociais, busque os jornais locais, gravem vídeos, se comprometam também em nos ajudar a fiscalizar. Karen, eu moro aqui na zona sul de Porto Alegre, né, mais próximo aqui do final da Juca Batista para cá, e vejo muito na noite, né, mas pelo dia também, durante o dia também, os ônibus lotados sempre, poucos ônibus e sempre lotados, principalmente os ônibus que vão para Restinga, e Belém Novo era desassistido do sistema público de lotações há poucos anos que passou a ter, né? Esse olhar de vocês vai recair também sobre o transporte público, especialmente na Zona Sul? Nós estamos com uma batalha pela municipalização. A Carris já assumiu, que é uma empresa pública e não visa o lucro, ela já assumiu muitas linhas que foram extintas pelos empresários de forma unilateral. Eu acho que travou aqui o sinal da Karen para mim, né? Deu uma travada aqui, vamos aguardar um minutinho, vou ver se a Karen consegue retornar. Ela estava respondendo a tua pergunta aí lá aqui. Coloca aí novamente para os nossos ouvintes, enquanto a Karen não retorna, o sinal, sobre o que tu estavas falando aí. Eu estava falando que aqui na Zona Sul de Porto Alegre, que é uma área imensa, talvez já rivalize com a Zona Norte, que é uma área muito mais antiga da cidade, né? É uma área que está muito desassistida de infraestrutura, principalmente de transporte público. Principalmente, um pouco mais longe, quem vai para Restinga... Voltei. Voltou. Cara, me ligam. Só estava repetindo a pergunta aqui para ti sobre o transporte público aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Tu que eu acho que reside para cá, eu também resido aqui para a Zona Sul, não sei se é o teu lado aqui da cidade, né? Acho que travou de novo. Eu acho que está travando aqui o vídeo da Karen, né? Algum probleminha com o sinal também. Nosso sistema aqui não tem nos ajudado muito, né? Não tem. Agora, se a Karen, ela retorna. Agora sim, Karen. Agora vai. Tudo contigo. Eu preciso de 2 telefones, por causa que as pessoas me ligam e eu caio no meio das lives. Então, probleminhas aí de agenda e de demanda que aumentou, triplicou, e eu não estou conseguindo lidar, gente. Desculpa. Tu queres que o LAC te recoloque a pergunta? Era sobre o transporte público aqui da Zona Sul. Tá. A gente está solicitando a EPTC, né, e está tendo uma mediação do Ministério Público Estadual, a qual a gente representou, né, as condições de transporte e a redução das linhas em plena pandemia. Então, essa representação em curso está sendo mediada pelo Ministério Público Estadual, junto com a Prefeitura, junto com a EPTC e os empresários de ônibus. E tem essa solicitação do nosso mandato de que a Carris assuma as linhas, essas que foram extintas, e os horários também que foram reduzidos, assim. Então, está tendo audiências, teve uma semana passada, junto com os empresários, o Ministério Público e a Prefeitura. A próxima audiência a gente solicitou que seja mais abrangente, que a gente consiga colocar essas lideranças comunitárias que estão alimentando essa representação com os vídeos, né, dos ônibus não parando, das paradas lotadas, ônibus saindo da garagem sem álcool gel, né? Então, a previsão é que na próxima audiência, semana que vem que está prevista, a gente faça uma reunião mais ampla, e ali a gente consiga pautar a necessidade da Carris estar assumindo essas linhas. Né? Para nós é uma discussão estratégia, a municipalização do transporte coletivo da cidade. Tem uma dívida, né? Os empresários estão devendo para os cofres públicos, a principal dificuldade sempre da Carris assumir as linhas é falta de frota, é falta de garagem, né? Tem como a gente avançar no sentido, né, do pagamento da dívida ser, né, através das frotas e de garagens estratégicas, mas para isso vai precisar de um compromisso maior, assim, sabe? Tanto de quem é usuário do serviço público, né, está se manifestando, quanto também dos programas, né? A gente está pautando muito aí o programa da Manuela no segundo turno, para que assuma também
essa campanha pela municipalização do nosso transporte, para que a gente tire, né, essa responsabilidade hoje que está nas empresas de ônibus e que não vem mostrando um serviço de qualidade. A gente não tem acesso à bilhetagem antecipada, a gente está na mão de empresários que é isso, reduziram linhas por conta, reduziram horários por conta, é o povo que está pagando essa conta, uma passagem de ônibus cara, né? A gente pode depois recorrer a um subsídio do governo federal, como outras grandes capitais já fizeram, para bater o preço da passagem, só que é inviável a gente seguir dando dinheiro, né, para essas empresas que, enfim, não tem transparência. A gente não sabe desde o valor do diesel, a rodagem de pneus, a gente precisaria de uma auditoria, né, em toda a linha, né, a cadeia produtiva, né, do transporte coletivo aqui da cidade. Disso que a gente está falando, assim, não só da bilhetagem antecipada, que também já deveria, né, os empresários aqui em Porto Alegre, eles não pagam o imposto de circulação de mercadoria, né, de circulação de serviços, né, ISSQN. Então, a contrapartida para o não pagamento desse imposto era um fundo municipal, que seria abatido depois, os valores desse fundo, arrecadado com as multas, com essa taxa da CCT, que sempre foi cobrada do usuário, para abater o valor da tarifa. Isso nunca foi feito, isso é do edital de 2015, assim, sabe? Então, são várias denúncias, assim, que o nosso mandato levantou, em conjunto com o Agostinho, com um economista da extinta FEE, e que a gente vem representando incansavelmente para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público Estadual, né? Mas a gente sabe que o fundamental é ter o nosso povo organizado. Aqui em Porto Alegre, em 2013, né, teve o estopim das jornadas de junho, foi a luta contra o aumento da passagem de ônibus. A gente chegou a ficar uma semana ocupando a Câmara de Vereadores da cidade, elaborando um projeto de lei popular, né, que fosse significativo para a qualidade dos transportes, que a gente já estava reclamando e denunciando desde aquela época, e desde então a situação só piorou, sabe? Então a importância da gente resgatar também a luta de rua, os protestos, como uma forma de empurrar o parlamento e empurrar o judiciário em relação à campanha pela municipalização do transporte novamente. Cara, enquanto tu falavas aí, eu tinha lembrado exatamente isso das jornadas lá de 2013, né? Bom, 7 anos se passaram e a gente não conseguiu até esse momento resolver essa situação, né? Bastante complicado. Talvez aí, vamos esperar que nessa próxima legislatura, né, a gente consiga... Isso. E nessa linha, já encaminhando aqui para o final da nossa entrevista contigo, conforme a gente havia combinado, agora sim, sobre a composição a futura agora, né, composição após as eleições da Câmara de Vereadores. O PSOL, por exemplo, ele foi tem 5 eleitos tem 3 eleitos entre os 5 primeiros, né? Tem o primeiro e o segundo mais votados, né? E entre os 5 mais votados tem 3. E além disso, é a primeira vez que o PSOL chega a 4 vereadores aí na Câmara, né? E além dos outros candidatos que têm uma linha próxima ao PSOL, como tu enxergas, né, essa luta, tanto das eleições agora domingo que vem, o resultado, mas tanto de oposição quanto de apoio à base do governo? Como é que tu enxerga essa composição atual que ficou na Câmara? Olha, a Câmara segue conservadora, tá? Tá mais diversificada em relação ao gênero, tem 11 vereadoras eleitas, mas isso não representa um projeto que eu acho que hoje a grande discussão na cidade é a discussão do Estado mínimo e de quem é que tem que pagar a conta, né, do teto dos gastos, essa política que é maior do que a própria cidade, que vem escoando boa parte do nosso orçamento para pagamento da dívida, né? Então, as contas públicas, eu acho que vai ser a grande polêmica que a gente vai ter que enfrentar o ano que vem. Tem recurso? Tem recurso? Como é que a gente vai gerar emprego e renda sem incentivo, né, de recurso do governo, do Estado, né? Porque eu acho que são esses 2 projetos hoje que vêm disputando a crise que a gente está vivendo no nosso país, assim. De um lado, o Estado mínimo, e de outras pessoas que acreditam que o maior investimento do Estado pode alavancar a nossa economia, gerando emprego, renda, obras, né, e qualificação dos serviços públicos, assim, sabe? Então, eu não acredito que a bancada negra é uma bancada de esquerda, mas a bancada de mulheres, assim como os outros vereadores que se reelegeram, essas foram as principais polêmicas que a gente enfrentou nesses 2 anos aí, finais de governo Marquesan, a discussão das contas públicas. Há recurso para a gente conseguir qualificar os serviços, há recurso para a gente, né, garantir os direitos dos servidores, ou a gente vai seguir essa agenda ultraliberal de taxar cada vez mais quem recebe pouco, cada vez mais quem vive do próprio trabalho, ou a gente vai enfrentar os privilégios,
né, da máfia do transporte, essas empresas aí que as maiores devedoras dos cofres públicos é o setor financeiro e é o setor imobiliário. A Fernanda Melchiona colocou muito na campanha dela quais são os meios que nós vamos ter que percorrer para conseguir os recursos necessários para as obras e para as políticas de desenvolvimento econômico, social da nossa comunidade porto-alegrense. Então, acho que esses debates não se encerraram, né? Não se encerrou na eleição, vai continuar presente dentro da legislatura e vai ser de muita luta, de muito fight, porque com a crise, a margem de conciliação está cada vez mais reduzida. Antigamente, tu fazia uma greve, sentava, né, na mesa de negociação e saía com alguma coisa. Hoje não. Hoje as greves vêm sendo paulatinamente derrotadas de todas as categorias. Então, inclusive isso, né, é uma reflexão aí junto com o movimento sindical, com o movimento popular, a importância da gente, independente de quem ganhar, né, o segundo turno, da gente estar atento, da gente estar ativo, fazendo o nosso trabalho de base, fazendo trabalho junto com as categorias, para empurrar o parlamento, né, o legislativo e também o executivo em relação ao tempo das mudanças que a gente precisa. A gente não quer deixar, como, né, os governos tradicionalmente fazem, para fazer as grandes mudanças no ano final, ali, que é o ano eleitoral, né, para usar já isso como conteúdo de campanha política. As mudanças que a gente precisa para o ano que vem. Auxílio emergencial, por exemplo. Né, a perspectiva é que o governo federal corte o auxílio emergencial e a gente inicia o ano que vem com uma taxa de desemprego de 2 dígitos, com uma perspectiva de um PIB negativo, e a gente não tem a perspectiva de uma política de alimentação para a nossa cidade. O governo municipal vai ter que garantir um auxílio emergencial, né, e não 100 pila, né, os R$100 que foi proposto pelo governo Marquesan, né, o FunCovid. Né, então, são essas discussões que eu acho que vamos iniciar já a legislatura pautando, né, pautando a voz do nosso povo que está no sufoco. O nosso Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia, por sua parceria aqui em nosso programa. Peço mais uma vez que não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos sugerir pautas para trazermos aqui para o nosso Sindicato em Ação, pautas que agreguem certamente a você no seu dia a dia e a todos nós que somos essa grande família do Sindicato em Ação. Uma ótima semana e até o próximo programa. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil.